minha mente. Então, assim, entender que... Eu até anotei isso, né? Para que a gente não tenha um resultado frustrante, mas que a gente tenha o quê? A certeza de ter um pensamento saudável, entendeu? Eu estou em festa, tem 11 dias, e a cada vez que eu tentava ir, vinha aquele bloqueio. Espera aí, vai devagar, segura, entendeu? Então, assim, é muita graça de Deus. Eu sei que esse livro foi feito, né, de uma oração, de uma consciência do quanto a gente precisa cuidar do nosso templo, que é o corpo e o Espírito Santo. Ainda tem uma coisa melhor. Eu fico com meus exercícios meia boca. Hoje eu procurei uma academia especializada para que eu seja avaliada e entender o que realmente eu posso fazer. Porque com 70 anos, para quem nunca teve uma disciplina, chegar agora assim, a marombeira da academia, o que vai fazer? Vou me fraturar toda, vou me lesionar. Adoro! E assim, eu não quero falar assim, não, agora eu preciso ir lá cuidar do meu ombro. Não, eu quero cuidar de um geral. Então, assim, é graça de Deus. Então, assim, meu testemunho é esse. É uma alegria, procrastinando, voltando, mas entendendo. Como na vida sagrada, como pecadora que sou, mas na busca que eu estou da espiritualidade, de tudo. Então, assim, obrigada. Falei muito, mas estava tudo aqui precisando de sair. Viu? Boa noite. Maravilha, Alice. Que bom escutar isso. Que bom. Sabrina, não vamos mais dar aula, não? Não, hoje eu acho que a gente podia ouvir elas, né? Tô tão gostoso. Não, hoje eu dispenso minha parte aqui, porque o que eu já escutei hoje... Já olha, valeu, né? sinceramente. Mas a gente vai abrir depois para outras manifestações, porque realmente, obrigado. Hoje já temos uma ótima introdução. Nós estamos no capítulo 8, né? Hoje é 8. Esse Vai testemunho enche a nossa vida de alegria, enche o nosso fazer pela saúde do outro, pela vida de vocês. Um fazer com muito mais garra, com muito mais motivação. Confirma a presença do Cristo em cada palavra. É muito bom. Você começou a gravar, Sabrina? Comecei, porque eu fiquei derretida aqui com os testemunhos, aí eu já gravei. Que bom, fez bem, fez bem. Então vamos iniciar. Vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, com tua luz, com tua verdade sobre mim mesmo, eu possa me ver como num espelho espiritual, ó Espírito Santo, entendendo-me, amando-me e cuidando de mim mesmo, desta obra criada. Espírito Santo de Deus, renova a minha vida, regenera-me, restaura-me e encaminha-me para os bons hábitos, para que eu possa glorificar a minha vida a partir do cuidado que eu tenho comigo mesmo. Obrigado, Senhor, meu Deus. Obrigado por estarmos aqui nesta noite. Estamos unidos em teu nome, do que és Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Sabrina, você consegue fixar minha câmera aí para eu... Deixa eu ver se eu também tenho acesso aqui, né? Isso. Perfeito. Isso. Então, gente, vamos lá. O capítulo 8, emagrecer, difícil, mas não impossível. Eu faço apenas um apanhado da primeira parte, digo, chegamos até aqui. E a pergunta é, será que vou conseguir? Eu creio que no capítulo 8, quem leu até aqui, chega à conclusão, consigo sim. E a Alice falou uma coisa muito verdadeira e que eu uso muito para a minha vida. Entre procrastinação e voltas e idas e volta que eu vou me entendendo o processo. É isso mesmo, gente. Não ter receio de voltar. Às vezes a gente procrastina, mas daqui a pouco a gente pega as rédeas de novo e volta.
Eu costumo dizer, até quando eu atendo confissões, eu costumo dizer que a vida do cristão é um eterno voltar. O verbo voltar tem que ser conjugado. Eu volto. Eu descambo, mas eu volto. E meditação é isso, como Camila falou também, por isso que eu gostei muito das introduções de hoje. Meditação, o que é o segredo da meditação? Voltar à repetição. Quando você volta à repetição, você está meditando. Esqueça querer alcançar o estado alfa, nirvana, não sei o quê. Gente, meditar é voltar a repetir. Uma enxurrada de pensamentos vem e eu volto a repetir. Como é na vida. Esse processo é assim também, de emagrecimento, de vida espiritual, de autodomínio, até a gente criar uma linha, uma trilha neural, que tudo vai ficando mais normal, vai ficando mais natural. É isso. Você vai alcançando um nível de relação com a comida mais natural, onde você é seletivo mesmo, e a seleção já não dói mais. A seleção já não dói mais, já fica muito prazeroso. Eu estou experimentando um pouco esse nível, apesar de hoje, talvez a doutora Sabrina me deu a senha aí, que eu comi algumas coisas ontem, no domingo, né? Uma cuca, não sei o que. Hoje, a falta de carboidrato me pegou. Agora, à noite mesmo, eu tô assim, né? Mas é meio que tem um encontro, comi uma maçã ali, eu não vou comer carboidrato hoje, né? Vou comer frutas, enfim. Mas para vocês perceberem que o meu organismo pede, eu tenho que resistir até chegar o dia e eu ficar mais sereno neste ponto, né? Então, retomo aqui que existem forças alheias. Eu já falei das forças alheias em outro capítulo, aqui eu retomo forças alheias que eu preciso no autoconhecimento descobrir quais são as forças alheias à minha vontade que me faz ir para a comida de forma desmedida, que eu acabo exagerando. Quais são essas forças alheias? É no processo de autoconhecimento que vai me ajudar. Terapia é importante. Direção espiritual é importante. Ou uma boa conversa com uma amiga, com um amigo muito sincero ali, é importante, porque eu preciso saber que forças são essas. E nesse capítulo aqui eu cito algumas, como a primeira, a ansiedade. É uma força alheia que me faz querer devorar. Como eu não consigo aquilo que eu quero, porque o que é um ansioso? É um anseio por coisas que ele não tem ainda. É um anseio por situações que ele ainda não alcançou. Então ele está pronto para devorar. E como não pode sair devorando parede, devorando tijolo, devorando concreto, devora comida. E aí vem aquela necessidade de mastigar, de comer. Então, ansiedade, e aí entra a meditação, que para mim a meditação é a maior arma contra a ansiedade. Aqui tem pessoas que já meditam há algum tempo, inclusive a Cláudia, que está aí, que ela já medita há algum tempo. É magrinha, mas mesmo assim está fazendo a nossa dieta, né, Cláudia? Depois ela fala um pouquinho da meditação, mas ela já faz parte de um grupo comigo. Ela já meditava antes de me conhecer. Eu criei um grupo em Brasília. Ela entrou, né, e meditava comigo lá em Brasília, que eu fiz várias sessões lá. E de fato, olha, gente, a meditação, mesmo que você faça pouco, mesmo que você não consiga os 20 minutos, como dizem, como ensinam os mestres, mas a Camila disse que conseguiu. Essa estratégia do celular eu também uso, porque a ansiedade de marcar o tempo, de ficar olhando o relógio para saber se você já está com 10, com 15, não é bom. É bom você colocar um bip no celular e ele avisar a hora que deu o tempo, viu? Eu uso essa estratégia também, para você ficar ali livre, leve e solto, repetindo a palavra, repetindo o mantra. Tem um livro, depois eu vou mostrar os livros para vocês. Eu vou mostrar agora. Está aqui uns livros que vocês podem se aprofundar.
Bem, esses são os principais livros sobre meditação. Esse daqui é simplesmente extraordinário. Eu já li várias vezes. Só esses papeizinhos aqui já mostram quantas coisas eu já tenho marcado esse livro aqui, meu Deus do céu. A Palavra que Leva ao Silêncio, de John Maine. A Palavra que Leva ao Silêncio. Gente, livro se compra pela internet, tá? Você coloca John Maine, vai aparecer lá, aparece um link que você compra e pronto, chega na sua casa. Às vezes as pessoas perguntam, Frei, como é que eu compro o livro Emagrecer Rezando? Gente, bota aí Emagrecer Rezando no Google, que vai aparecer um site vendendo. Né? Então, a Palavra que Leva ao Silêncio. E nesse livro, o que é que ele diz? Ele diz, John Maine, que é falecido, né? Não está aparecendo, a sua imagem está congelada, não está aparecendo o livro. A minha está congelada? Bem, mas está escutando minha voz, né? Para mim não está, não. Às vezes é internet. Para mim está normal. Para mim também não, mas depois o senhor coloca Isso. no grupo para gente. A Palavra que por Leva ao favor. Silêncio, de John Maine, a repetição da palavra Maranatá vai te levar a um silêncio interior, vai te levar a um estado de unidade que vai te levar a alcançar essa serenidade da alma e, consequentemente, vencer a ansiedade e estar em comunhão com Deus, né? Ele fala muito aqui de a meditação como um processo de tornar si mesmo, porque o mundo vai nos enchendo de coisas que não somos nós. No processo de autoconhecimento, você tem coisas que não é você. A meditação vai te fazendo você se desprender de tudo isso e você vai tornando você, a sua essência. Tem coisa melhor do que você estar com você mesmo. É um deleite. Tem até aqui uma frase que ele cita para Santo Agostinho, que ele diz, como vimos na frase de Santo Agostinho, o homem precisa primeiro ser restituído a si mesmo, entregue ao seu autodomínio, para depois se elevar a Deus. É de arrepiar. O homem, vou repetir, o homem precisa primeiro ser restituído a si mesmo, entregue ao seu autodomínio, para depois se elevar até Deus. A gente tudo despirocado, falando com Deus, fazendo oração, naquela superficialidade, sabe? Para mim, tem muitas orações aí que para mim não tem, assim, eficácia nenhuma. Tanto porque muitas pessoas rezam e não muda nunca. Uma vida de oração que não transforma, não é vida de oração, é um faz de conta, é tudo errado. Errado. Tem pessoas que são rezadeiras mesmo, reza tudo, acorda 4 horas da manhã com o Frei Gilson, que é bom e tal, e a pessoa não muda nada. Nem humildade para reconhecer seus erros não tem, porque ela não foi restituída a si mesmo, ela não alcançou um processo de autodomínio, não tocou a sua essência, não deixou para poder, assim, aí se elevar a Deus e Deus lhe transformar, tirando os excessos, né? Quem não... Enfim. Bem, esse livro aqui, gente, eu recomendo muito. Mas o livro que me levou mesmo para a meditação, né, claro, foi esse daqui, A Luz que Vem de Dentro, O Caminho Espiritual da Vida Saudável. Eu tenho esse livro aqui há exatos 28 anos. Esse livro foi eu trabalhava no caixa de supermercado em São Paulo, do meu tio. Cláudio conhece. E um rapaz viu que eu gostava dessas coisas e me deu esse livro. Eu tinha 17 anos de idade, ou 18. Ele me emprestou e depois nunca mais buscou. E está comigo até hoje. Quando ele aparecer, eu vou entregar. Mas está aqui comigo até hoje guardadinho, né? É impressionante. Bem, aí tem outros. Tem Meditação Cristã, de John Maine. Tem Os Olhos do Coração, de Lawrence Freeman. São os dois autores, Lawrence Freeman e John Maine. Lawrence Freeman é vivo ainda. Vocês podem pegar vários vídeos dele na internet. Tá? Perder para Encontrar, que é de Lawrence Freeman também. Perder para Encontrar. Inclusive, eu gosto dessa coisa de perder para encontrar. Às vezes a gente só se encontra se perdendo de alguma maneira.
Bem, mas isso aí já é um outro capítulo mais complexo. Né? Frei, o penúltimo título, antes desse último. Os Olhos do Coração? Sim. Pronto. Os Olhos do Coração, de Lawrence Freeman. Os Olhos do Coração. Bem, esses são meus livros aí, da minha vida. Tem um outro ainda que é O Céu Começa em Você, que foi base para minha vida também. O Céu Começa em Você é de antiguinho também, assim. Ele é de um alemão monge também. Esses dois são monges, mas esqueci. Bem, ansiedade. A ansiedade se vence com meditação. E se tem casos mais complexos, gente, um ansiolíticozinho passado pelo médico não faz mal a ninguém, tá? Então vamos deixar de preconceito. Se o médico que conhece bem você, te consultou, passou um ansiolítico, um anti-ansiedade, tome, não tem problema nenhum, tá? Porque são remedinhos que ajudam na contenção da ansiedade, tá? Então, não tenham preconceitos, não. Se precisar de uma ajudinha de remédio, pode tomar. Um médico, claro. E alimentos afetivos, que eu aprendi com a doutora Sabrina, acho que ela vai falar disso. Os alimentos afetivos, só vou dar meu testemunho, que é alimento afetivo para mim, gente, que alimento afetivo para mim derruba minha dieta em qualquer hora do dia ou da noite, tá? Então, qual é a única arma que tem contra os alimentos afetivos? Não tê-los. Não tê-los. Eu sou do Nordeste também, assim como a Camila, eu sou do Piauí. Então, beiju com carne seca, Camila, beiju com carne seca. Não me coloque na minha frente. Eu começo a salivar só em pensar. Beiju com carne seca. Me acaba. Me acaba. E eu passo na casa de uma tia minha, tá aqui, a minha prima está aqui, a Andréia, a tia Alzira, ela sabe disso. Eu passo, quando eu vou para Brasília, eu passo em Anápolis. Quando eu passo na casa dela, ela está com uma mesa com beiju com carne seca. Ali, eu já vou sabendo, né? Eu já vou sabendo e, enfim, é minha ruína, né? Mas o que é que eu faço? Aqui em casa não tenho. Aqui em casa não tenho. Mas essa é minha comida afetiva. É aquela casa dos meus avós. Eu comia, minha avó fazia isso. Minhas duas avós, tem coisa de avó, tem coisa de infância, tem cultura. Meu Deus. Atenção, faça uma lista de quais são as suas comidas afetivas e tirem da sua casa. E se presenteie aqui e acolá. Tá? Porque eu vou me presentear com um beijo com carne secas de vez em quando, gente, pelo amor de Deus. Por exemplo, um dia que o senhor for para um lugar, né? Vamos dizer, um aniversário, que isso eu também aprendi no livro. E eu acho que na primeira conversa com a doutora Sabrina já... Se acontecer de chegar, a gente tem que encarar como até uma providência divina, né? Olha, eu gosto tanto disso, eu estou aqui numa confraternização. Como é que tem isso que eu gosto? Só pode ter sido... Porque eu penso que se Jesus viesse conversar, né? Oh, Frei, eu quero jantar hoje na sua casa, né? Mas eu vou levar um prato. Ele talvez levasse, né? Então, é assim, eu também concordo, é muito difícil. Muito, mas a gente, às vezes, se Deus presenteia, a gente come aquela coisa. Só não quero ter em casa, né? Isso. Mas depois, achando por aí, a gente... Às vezes acontece como um presente, sim. Então, que é a tapioca, né? A tapioca carne seca. Mas depois vamos falar mais sobre essas coisas. E depois, o prazer, né? O prazer, eu falo no livro, eu postei um vídeo esses dias aí, semana que meio chocante, né? Que fazer dieta é mais difícil do que emagrecer, é mais difícil do que deixar o crack, porque eu tiro pessoas do crack. Eu sei que eu consigo tirar pessoas do crack. A gente tira as pessoas do crack porque quando elas decidem sair do crack,
envolve muitas coisas, né? A boca, o risco da morte, eles querem sair. E tem que ir numa boca, né, para conseguir crack. E para conseguir tapioca com carne seca, não precisa ir na boca, né? Então, não precisa contrabandear, não precisa fazer nada errado. É uma coisa difícil demais. Então, esse prazer, a gente acabou, é uma força alheia. A gente acabou potencializando o prazer. O prazer, gente, é o que tentei, porque o livro é muito, o vídeo é muito curto. O prazer na comida não é para você se deleitar nele. O prazer é para sobrevivência só. E a gente descarrega, e aí a gente come, aí a gente é viciado nas substâncias que a comida faz o cérebro te dar. Então, você é mais viciado, talvez, no paladar e na substância, porque tem ali uma porcentagem de prazer muito grande. Né? É que você... E aí, uma coisa também que é importante saber, existem neurotransmissores e neuroreceptores. Os neurotransmissores, eles liberam as substâncias, e os neuroreceptores, eles recebem. Então, quando você produz muitas substâncias, os neurotransmissores, eles começam a disparar muita substância. Você obriga o cérebro a aumentar o número de neuroreceptores. Isso acontece muito com as drogas. E aí, quando a gente fala para o dependente químico que o cérebro dele muda, porque muda mesmo. O cérebro do dependente químico é diferente de um cérebro de pessoas que não usam droga. E na comida pode acontecer a mesma coisa, você aumentar um neurotransmissor que não tinha antes. E aí você tem neurotransmissores que estão assim, ó, querendo substância e te deixa louco. O que é a crise de abstinência? São os neurotransmissores te cutucando para você ingerir substâncias para liberar e ele se contentar. Só que ele multiplicou, ele tem mais um. Então é um risco muito grande. E a gente vai ter que... E o cérebro ele volta ao normal. A cada 6 anos eles têm... Depois a doutora também explica melhor aí essas coisas, sinapses, esse negócio. Em 6 em 6 anos, nosso cérebro ele dá umas mudadas, ele volta ao normal. Se você parar de encher ele de coisas, né? De substâncias, de comida. Então, o prazer, gente, pensem só. Deus colocou o prazer não para você se deleitar nele, na comida, mas é só para você saber que você precisa comer. Então é isso, eu já falei da meditação. Nós fazemos um caminho, é uma trilha, ele é um processo. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, dê uma chance a você, dê uma chance ao processo, dê uma chance a um caminho natural, sem precisar de injeções, sem precisar de bariátrica, sem precisar, dê uma chance a você. E aí, pouco a pouco, a gente vai criando esse novo estilo de vida mais saudável, que é tão bom. E, como a doutora Sabrina diz, e você, de vez em quando, se presenteia com coisas que você gosta, não sendo o seu estilo de vida, sendo um episódio aqui e acolá, mas o seu estilo de vida já é outro. Mas sem exageros, né, Frei? Com certeza. Por isso que a gente não fala no dia do lixo. Uma refeição do lixo pequena, não é o dia todo. Tem pessoas que acham, o meu domingo vai ser o domingo do lixo. Aí, o café da manhã é exagerado, o almoço é exagerado, a janta é exagerada, aí já acabou com sua dieta da semana toda. Né? Aí o seu cérebro vai entender que você voltou a estaca zero. Seu cérebro vai ter... E a meditação, gente, pare um pouquinho mesmo. Repita a palavra, a sua respiração. Uma vez uma pessoa me disse, Frei, eu não consigo meditar. Eu falei, mas o que é não conseguir meditar? Eu não consigo me concentrar, os pensamentos estão vindo. Eu falei, bem, acho que você não entendeu o que é meditar. Comigo também os pensamentos ficam vindo, eu perco a concentração, e mesmo assim eu estou meditando. Meditar não é alcançar um nível de não pensar em nada, mas um nível de se libertar dos excessos. E você repetindo a palavra, os pensamentos às vezes não estão vindo, eles estão saindo, deixa sair, volta para a repetição. É claro que com o tempo,
você alcança momentos realmente de concentração tal na palavra que, de fato, você vai estar pensando o mínimo possível ou quase não pensando. Chega esse momento, eu chamo isso de alguns presentes que a meditação nos dá, momentos realmente assim. Mas se você repete a palavra, volta à repetição, você vai terminar a repetição muito mais aliviado e muito mais consigo mesmo, porque houve ali um processo de desapegos, de deixar os pesos, de encontro consigo mesmo, de uma comunhão maior com Deus, né? Então, assim, nesse processo, gente, precisa meditar, porque a meditação, ela vai me ajudar a ter uma maior comunhão comigo mesmo, eu digo, e assim você consegue alcançar o autodomínio diante das coisas, da comida. E aí você vai perceber que quando você vence a tentação da comida, do exagero, das coisas, você vai ser uma pessoa sóbria em outras dimensões da vida. Nossa, como isso é maravilhoso. Você alcança temperança, você alcança sobriedade, você começa a escutar mais, a falar menos, a ter bom senso. Então não é só emagrecer, é tirar as gordices da vida de todos os níveis e ser uma pessoa mais sensata, mais sensata. Então, se eu prometesse aqui só emagrecimento, seria só mais um do mercado. O nosso livro não promete só emagrecimento. Nosso livro promete uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor. Mais magra, no sentido humano e espiritual da palavra. Com menos excessos, menos fofoca, menos falação dos outros, menos intromissão na vida dos outros, mais contenção, mais intromissão na vida dos filhos que estão casados, uma sogra mais amável, mais amorosa, e amar do jeito certo, sem possessividade. A gente vence a possessividade, nessa área de querer possuir os outros. Gente, bem, é tudo isso. Até o final do livro a gente chega lá. Bem, minha parte é essa, passo para a doutora Sabrina. Muito bem. Deixa eu aceitar umas pessoas que estão aqui. Deixa eu trocar a câmera. É para trocar a câmera que eu vou aceitando aqui para você. Estão me vendo? Deixa eu... Sim. Sim. Tá ótimo. Eu não estou me vendo. Peraí, deixa eu só fazer novamente. Esse negócio tá com... Bom, vamos lá. Ai, esse capítulo. Ai, esse capítulo. Frei Rogério lembra dele quando escrevemos, né, Frei Rogério? Lembra, a gente conversou sobre esse capítulo. Ai, meu Deus, como foi complicado esse capítulo. Estou com algum problema aqui na minha câmera, viu? Ela não aparece, depois ela aparece. Deixa você assim mesmo pequeno. É. Aí, ela está com algum problema. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Vê se você consegue me fixar. Você colocou a Rosângela. Pronto, agora sim. Foi? É porque você está aparecendo, é porque deve estar tendo alguma coisinha aí, mas tá ótimo, você está na tela principal. Bem, eu estou me vendo, mas tanto breve. Esse capítulo foi um capítulo assim que quando a gente escreveu, eu acho que foi a maior sintonia que nós tivemos entre os autores, não foi, Frei Rogério? Foi quando a gente começou a entender o que a gente estava fazendo, pelo menos da minha parte, né? Eu acordei esse dia de madrugada e eu escrevi esse capítulo, comecei ele às 4 da manhã, perdi o sono, era umas 3h30,
A gente tinha uma primeira programação para a entrega das páginas, né? Muito antes até dele ser editado. E a gente queria acabar, a gente queria ver o corpo disso acontecendo. Então, eu sentei e falei, né? O nome do capítulo o Frei já tinha colocado. Emagrecer é difícil, mas não é impossível. E eu acordei pensando nisso. Quando para mim foi possível? Eu já tinha lido a parte do Frei, era minha vez. E aí veio no meu coração. Quando eu perdi para encontrar. O Frei começou com essa frase. E perder para encontrar. Muitas coisas na minha vida eu comecei a entender com a morte da minha mãe. Principalmente a minha relação com a comida. Porque mãe é aquela que nutre. O primeiro contato que eu e você tivemos com o primeiro alimento foi através da nossa mãe. Seja ele o leite materno, seja ele o contato com qualquer tipo de comida que você possa ter tido aí na sua vida. O seu primeiro contato com a comida foi através do olhar da sua mãe. Toda relação entre mãe e filha, mãe e filho, é sempre regada e sempre passa pela cozinha, pela comida. E algumas pessoas que eu atendo nesse caminho, às vezes passa pela ausência dessa relação, infelizmente. Mães ocupadas geraram crianças ansiosas, que comiam qualquer coisa na frente da televisão, nem vendo o que estava comendo. Mães que trabalham fora, como nós, como eu, como você, corremos o risco de todos os dias fazermos os nossos filhos comer rapidamente para que a gente já possa assumir uma outra atividade. Muitas vezes nós, mães, e mães que tiveram, e pessoas que cuidaram de nós, não sabia, por desconhecimento, o que fazia quando nos alimentava. A comida é algo sagrado. A mesa, estar à mesa, foi na mesa que Jesus nos deu o seu corpo, a sua carne, para a gente comer. O que mais ele podia nos oferecer de eterno? Qual é o centro da nossa fé e da nossa religião, se não a Eucaristia? Então, a primeira coisa que eu te convido a fazer hoje é uma cura interior, interna, entre você e a sua mãe. Essa cura tem que passar pelo honrar. Porque se não passar pelo honrar, vai vir uma repulsa pelas atitudes de sua mãe. E quando você repelir qualquer comportamento da sua mãe, sabe o que vai acontecer? Você vai repetir na sua história e na história dos seus filhos. Tudo que você repelir, você vai se pegar repetindo. Porque o honrar é muito sério. E quando se trata de mãe, é mais sério ainda. Deus, quando me criou, tocou o ventre da minha mãe. Pôs a mão no ventre da minha mãe. Assim diz a palavra de Deus. E Ele me criou. A autoridade dessa mulher sobre a minha vida é até hoje, existe até hoje. Não existe mãe morrer mais cedo ou morrer mais tarde. Quando a gente perde a mãe, desliga um fio precioso entre nós e alguém. E esse fio nunca mais vai ser religado, independente da idade que você tiver. A prática do honrar vai te curar. A prática do honrar vai te libertar. E vai matar a sua saudade. E sabe o que é o honrar? É entender tudo aquilo de errado que a nossa mãe fez conosco. E entender que era o melhor que ela podia ter para me dar. Porque ela não tinha mais do que aquilo para me oferecer. Isso é honrar.
E quando você olha com esse olhar para os erros de sua mãe, do comportamento dela, do nutrir dela na sua vida, você começa a fazer diferente. A comida, ela tem cheiro, ela tem cor, ela tem lembranças. A comida, ela tem nome, ela tem casa, ela tem colo, ela tem conforto. A comida tem celebração. A comida tem amor, tem infância e tem mãe, seja lá qual for. Essa semana que passou, que meu marido não estava em casa, eu pude contar com alguns dias aqui na minha casa a presença do meu pai. E providencialmente ele foi embora ontem. E de quinta-feira até ontem, eu pude observar o meu comportamento alimentar. Como virou de uma criança. O quanto mudou. O quanto difícil for lembrar da mulher que eu tinha me tornado. Quando a gente está na presença deles, na casa deles, a gente volta para aquela sinapse inicial. Aquela sinapse da criança. E é necessário olhar de frente, voltar naquela criança e encontrar-se com ela e dizer para ela que ela não precisa mais de um café da manhã com açúcar e um pão quentinho com manteiga, para se lembrar e sentir a presença da mãe e para matar a saudade. Eu perdi a minha mãe em 2017, grávida da Maria, que vocês já conheceram, porque vocês acompanham o Entre e Sai. A Maria é minha filha do meio. 4 meses depois que minha mãe morreu, a Maria nasceu. E ao longo da gestação dela e antes da gente decidir parar de tomar os remédios e finalmente nos entregarmos à vida, mais uma vez, já tínhamos a Clara, a minha mãe dizia: nunca se entristeça com a minha doença. É necessário que eu vá. Peça ao Senhor que te mostre tudo que você vai aprender com ela. Eu aprendi que eu tinha que ter mais filhos, que um era muito pouco, era egoísmo meu. Que eu estava deixando de viver a melhor parte, a parte de ser mãe. Eu só tinha uma. Trabalhava, não parava em casa, comia qualquer coisa no carro, abria um saco de amendoim e vinha almoçando. Porque não tinha tempo, porque era diretora de uma FATEC e queria fazer e fazer e fazer e buscar aquilo que não preenchia. Chegava em casa 9 horas da noite, a minha filha já estava dormindo. Quantos anos da vida dela, qual a ausência do nutrir ela teve dessa mãe que não estava lá? Sei que muitas mães trabalham, mas olha no teu coração. O Senhor vai te dar o tempero disso. E aí, grávida, todas as minhas gestações foram muito difíceis, eu tive problemas. Tive que internar em todas, nas 3. E na última gestação, quando eu já não tinha mais a minha mãe, que foi a do João Pedro, eu internei 9 vezes para que ele nascesse no tempo. O que eu tinha? Sei lá o que eu tinha, eu comia mal pra caramba. Meu líquido amniótico abaixava em todas as gestações, eu tinha que internar para tomar soro. A Clara nasceu prematura e os outros 2 não, graças a Deus, porque a médica já conhecia meu histórico de saúde e pôde me tratar. E quando eu voltei da gestação do João Pedro, com todo o meu quadro de saúde, você que leu o livro vê, você já escutou eu falando, o que eu tinha era um desespero.
Fazia poucos anos que a minha mãe havia falecido. Quando a gente vira mãe, a gente quer a mãe, não é? Não é assim? Comigo foi assim. E a minha mãe era uma mulher muito ocupada. Era uma mulher que trabalhava muito. Dessas que eu acabei de narrar aqui, que eu estava me tornando. Sabe por quê? Porque a gente repete. A gente repete. É o jugo hereditário que a gente só vence com a consciência do Espírito Santo. A gente só vence quando a gente olha aquele comportamento e não repele. A gente honra. Foi o melhor que aquela mulher pôde fazer por mim e pela minha família. Ela fez muito mais do que a mãe dela. Ela fez o que ela pôde, o que o conhecimento dela ensinou para ela. Ela não teve as oportunidades que eu tive de aprender sobre alimentação. O que ela podia me ensinar? Não tem culpados na vida. As pessoas fazem o que elas podem. E a gente, você hoje que recebeu isso aqui, ó, você pode fazer mais. Porque o Senhor está te dando mais conhecimento. Está abrindo para você o saber disso aqui. Então você pode fazer mais. E aí eu me pegava numa trilha neural onde o único momento da minha vida em que eu sentia que a minha mãe era minha mãe era quando ela sentava para tomar café comigo. Nos outros momentos eu sou a filha mais velha. Ela otorgava a mim responsabilidades às vezes maiores do que eu podia assumir. E eu engolia essas responsabilidades. Eu queria ser a boa filha. Eu queria fazer aquilo. Eu queria corresponder àquilo. Né? E quando eu era filha, quando eu estava na cadeira de filha, na hora que eu me servia na mesa dela, do tipo de alimento que ela sabia me oferecer. E veja bem, a minha família só sabe comer macarrão, pão feito em casa, rosca doce, e daí para frente. É açúcar, é Coca-Cola. Meu pai chegou aqui, abriu um saco de açúcar, ele punha de 4 a 5 colheres num cafezinho assim. Jesus. Quantos programas de televisão ele já não assistiu meu só esse mês, Frei Rogério? Quantos livros ele já não pegou na mão, já levou para todos os meus parentes? O dele mesmo. Mas quem somos nós para ensinar alguma coisa para os nossos pais? Nós viemos deles. Nós estamos energeticamente abaixo deles, nós viemos deles. Eles nos deram a vida. Quem sou eu para ensinar alguma coisa de biofísica para ele? Eu sou a filha dele. E ele ensina para mim coisas. Essa é a cadeira de uma filha. E assim, tudo na tua vida, volta para tua cadeira. Do teu esposo, você não é mãe, você é esposa. Você não tem que ensinar ele a comer. Você come, põe teu limite e ele que encontra dele. Ele está ao teu lado. Ao lado, na costela. Os teus filhos, sim. Você é a mãe. Você compra o que está no teu armário, o que está na tua geladeira. Na tua casa tem governo e o governo é seu. O governo é seu. Se coloca. Quando você vai assumindo as cadeiras da sua vida, você assume os seus próprios direcionamentos. Você se torna isso que o Frei Rogério costuma dizer. Se torna o senhor
meu cérebro tá cheio de receptor, porque eu comi bolo de aniversário de ordenação. Eu comi um monte de coisa. Meus receptores estão todos lá. Mas eu sou o Senhor. Hoje não. Amanhã esses receptores já vão ter parte deles enfraquecido. E as coisas vão voltando à serenidade. Mas você perde o controle sobre a sua vida, sabe por quê? Porque você controla de forma desorganizada a vida dos outros que estão ao seu redor. Quando a gente senta na nossa cadeira, quem sou eu? Você vai controlar quem você precisa controlar e deixar para lá quem você precisa deixar para lá. Quantas mulheres eu atendo que sofrem porque não consegue fazer? O meu pai precisa emagrecer 300 quilos. O meu pai sofre de doenças metabólicas, gente. Meu pai não tem nada. O que ele tem é sobrepeso, pressão alta. E o que eu posso fazer? Orar por ele. E pedir que um dia algo do que eu faço toque o coração dele. Já com o João Pedro e com a Maria e com a Clara, não. Esses não. Descubra o seu papel na sua família. Quem é você com a sua irmã? Irmã, eu fiquei... Só depois que minha mãe faleceu que eu pude ser irmã da minha irmã. Porque por muitos anos, por eu ser a mais velha, ela me colocava e incutia algumas responsabilidades dela, mãe, e hoje eu me policio para não fazer isso com a Clara, que é minha filha mais velha. Ela não tem responsabilidade sobre os pequenos, não é responsabilidade minha. A gente repete. Porque a gente viveu aquilo, a gente só tem aquela sinapse, a gente só aprendeu com ela. Olha o que está errado e se policia. Se conheça. Se conheça. Quer que eu te falo? Onde está a tua dor, está a tua comida afetiva. Onde está a sua dor? Onde você precisa de cura, está a sua comida afetiva. Eu precisei perder para encontrá-la. Peço a Jesus que você não precise perder. Peço a Jesus que te dê sabedoria na hora de preencher a página 87. E que você consiga relacionar as suas dores, a sua saudade, a sua falta de força de ocupar determinadas cadeiras da sua vida com determinados alimentos que te perseguem. Quando eu era criança, que não está nesse livro eu conto, que tá, vocês leem. Meu pai fazia o soufflé voar, Frei Rogério. Você é da minha época, você lembra uma propaganda do soufflé que vinha voando? Meu pai fazia o soufflé voar. Eu fiquei muitos anos presa no chocolate, né? Hoje foi o último que eu consegui sair, porque ele ainda é vivo. Ele chega aqui com uma sacola de chocolate para os meus filhos. E ele ainda fala, sua mãe não compra. Tudo bem. Eu deixo eles comer uma meia dúzia, umas outras eu escondo, outros eu dou embora, ele nem fica sabendo. Organiza a sua vida. Tenha uma vida organizada para Deus. Organiza a sua posição sistêmica na sua família. Organiza a sua alimentação. Saiba o que pode ter na tua geladeira, o que para você não serve, não coloque dentro da sua casa.
Lá fora você já vai encontrar. E a comida vai ter mais sabor. Hoje, quando eu como um pão feito em casa, que alguém fez, tem outro sabor. É mais gostoso, porque é de vez em quando. Nunca coma uma comida festiva quando você estiver triste. Nunca. Ou com saudade. Seu cérebro vai relacionar. Seu cérebro vai associar. E você vai ter mais dificuldade de se livrar dele. Coma uma comida afetiva quando seu coração estiver curado e você estiver feliz, lembrando feliz daqueles momentos. Amém. Uau! Eu Hoje chorei, tá? Que coisa mais linda. a Alice chorou, eu baqueei aqui também, mas como não sou de chorar, mas baqueei. Obrigado, Sabrina. Você trouxe a sua vida, né? Aqui, você expôs uma intimidade sua. É um momento que foi decisivo também para a sua vida e traz essa experiência para nós aqui. Maravilha. Eu acho que eu estou escrevendo um livro também de ouvir vocês, viu? Coisa mais linda. E eu queria contar uma coisa para vocês. Eu tenho a graça que minha mãe tem 94 anos e eu moro aqui no Espírito Santo. De 15 a 20 dias, todo mês, eu vou para lá para ficar com ela. Mas aqui teve tantos aprendizados, assim, que eu quero agradecer muito, muito a Deus pelo dom da sua vida, Sabrina. Como filha, como mãe, essa cadeira eu sei que ninguém preenche, mas Nossa Senhora, com certeza, de você. É muito lindo, muita emoção. Não tem como descrever tudo que foi. Sabrina, muito obrigada pelas palavras. Realmente, a cada aula, eu me renovo e realmente, eu lembro das suas palavras toda vez que eu sento na mesa e vejo uma Coca-Cola. Eu não esqueço de você. Final de semana eu vi minha cunhada com a Coca-Cola zero, me deu uma agonia, me deu uma ânsia que me dava vontade de contar para ela. E falei, Senhor, mas aos poucos a gente vai com as... Eu vejo muito quando a gente está aprendendo, a gente ensinar fazendo, né? Então, esse primeiro... Não, porque se você chegar na pessoa e falar, mas você não pode tomar isso, acaba que você se torna, como que eu vou dizer assim, é uma forma agressiva, né? E quando a gente faz com amor, que a gente aprende e ensina com o nosso fazer, aprendi isso com o Frei Rogério, viu? Ele tem me ensinado muito com o fazer dele, o jeito de eu fazer, viu? O senhor não sabe o quanto o senhor me ensina, só com o seu gesto e o seu olhar, tá? Então, é isso. Obrigada, Sabrina. Eu sempre amo as suas palavras. Muito obrigada, foi lindo isso. Que Deus abençoe a sua vida. Posso completar? Porque, gente, muita coisa aqui. Eu moro sozinha e não estou sozinha, estou com vocês. Então, eu me expressar toda essa emoção. Das 3 páginas que eu fui escrevendo, o que vocês foram falando, né? Claro que na minha necessidade. A primeira página é quando o Padre Rogério falou, o Frei Rogério falou, ansiedade, uma força alheia que me faz devorar e eu devoro comida. Aí eu escrevi aqui, ó, eu preciso de quê? Conhecer-me, aceitar-me e superar. Conhecer, eu já estou me conhecendo, aceitando, e a superação eu tenho certeza. O que eu acho lindo de tudo? Isso aqui não é uma aula de um cientista, de só um sacerdote. É uma aula que Deus está presente, porque Ele antecipa o que está no coração de vocês
aquilo que a gente precisa. E eu fui anotando aqui aquilo que realmente foi tocado no meu coração. Então, para mim, essa aula é uma grande oração. Obrigada. Muito bem, amém, obrigado. Mais reações? Quem gostaria? A Cláudia? Cláudia, a Guadalupe também. Oi, ai, peraí, Fala, funcionou. Cláudia. Oi, boa noite. Agradecer, né, a fala da doutora Sabrina, foi perfeita, e me ajudou muito a esclarecer essa questão do... sente na sua cadeira e, por exemplo, marido, você não tem que ficar atrás para tentar seguir o que você está fazendo e tudo, né? Filho, tudo bem, mas o marido não, porque a gente fica naquela, mas por que não? Mas é isso. Mas gostei dessa fala, vou mudar a partir de hoje mesmo, em relação a isso. E Frei Rogério falando no início sobre a meditação, ele falou uma palavra que também serviu muito para mim, que foi voltar, né? Então, assim, para... Ai, pensei que travou. Não. Para eu voltar, para que a gente sempre recomece, não desista, não deu certo, volte, né? Então, assim, por exemplo, apesar dele ter falado que eu sou magrinha, mas não sou mais magrinha, não, mas já fui mais. Mas aí com essa questão de climatério, que a doutora Sabrina falou uma vez para mim, até perguntei, acho que foi nos stories, né, dela, que tem jeito, que a questão é desinflamar o corpo, então por isso que eu estou aqui nessa luta, nesse processo também, com essa intenção, que é desinflamar para que eu sofra menos com esses efeitos do climatério, da menopausa, né? E essa questão do voltar foi muito forte para mim, porque eu até postei hoje no grupo que já tinha 2 semanas que eu não fazia nada, mas assim, eu estava com objetivos de corrida, né? Eu estava correndo 18 quilômetros já. E aí eu parei, comecei a parar, fui dando culpa para menopausa, né? Arrumando essa desculpa. E eu quero voltar, né? Então, assim, eu estou voltando aos pouquinhos e tal. Então, esse recomeço, né? Então, essa palavra voltar pegou muito para mim. E com essa questão do desinflamar, né? E de diminuir tudo, açúcar, glúten, né? Fazer um jejum intermitente de vez em quando, que eu estou fazendo. E a meditação, que é o voltar ao mantra também, né? Então, assim, às vezes a gente pensa, estou meditando para quê? Às vezes pode acontecer de alguém terminar de meditar e fala assim, passou 20 minutos ou 30, para que isso está servindo, né? Mas com o tempo, as pessoas ao seu redor vão dizer para você em que você está diferente, você também vai notar, né, o seu carisma, a sua atenção mais ao próximo, o seu contato mais íntimo com Deus, que é a busca dele, do Espírito de Jesus lá, que habita em nós, no nosso coração, a gente só encontra no silêncio, né? E o que eu digo para a gente conseguir meditar mesmo, tem que ter primeiro... É muito simples, mas o Frei Rogério fala, é difícil, porque requer muita determinação, né? Tem que ter determinação. Eu vou meditar todos os dias. Então, assim, a sugestão que eu dou é que você realmente consiga separar um horário que você acha que é mais adequado para você, para que você não tenha que abrir exceções e consiga fazer diariamente. Eu, por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a meditar à noite. Eu conseguia. Depois, com o tempo, chegando do trabalho, e aí eu tenho as outras orações para fazer, um terço e tudo, eu não estava conseguindo. Aí eu comecei a meditar, agora é a primeira coisa que eu faço no dia. Então, assim, eu coloco meu relógio para despertar meia hora antes do que eu preciso, e nessa meia hora eu medito. Não consigo ainda meditar as 2 vezes de 30 minutos ao dia, mas é melhor o meu pouco do que o meu nada, né? E assim, eu já consegui, na época da pandemia, em outras situações que eu tinha um tempo mais livre, eu conseguia meditar as 2 vezes. Mas uma vez que está todo mundo ainda dormindo na casa, está um silêncio, então o horário que eu achei melhor para mim foi isso. Mas não desistam, continue tentando também, que a meditação é que vai fortalecer a gente para continuar também nesse outro processo, né, do emagrecimento, da busca pela saúde, pela melhor saúde, enfim. Gratidão, obrigada, falei muito.
Obrigado, Cláudia. É isso mesmo. Volte, sempre recomeçar. E aí isso vai fazendo a gente se habituar. A insistência no voltar faz a gente ter esse novo hábito, né? Mas quem vai também partilhar, perguntar? Rosângela, você queria falar? Eu só queria me apresentar, né? Eu sou de Mirassol, tive a oportunidade de ir conhecer você no sábado, né? Já adquiri seu livro e comecei. E agradecer porque a gratidão eu acho que é o caminho, né? Para gente que vive sobrepeso, ansioso, angustiado, querendo uma fórmula rápida e mágica. Então, e foi assim, maravilhoso, está sendo, né? Escutando os testemunhos, sua benção, Frei, né? A E, Rosângela foi Deus te sábado abençoe. Deus te abençoe, Rosângela. que a gente fez então, ali na nossa remédios, ali, aqui num bairro em Rio Preto. Ah, Deu o tá? livro, entrou no grupo. Sim, e o testemunho, né? Escutando um pouco de cada um, para mim se pensar, né? Aquilo que eu preciso, que eu posso aprender cada dia mais, porque realmente a ansiedade devora a gente. Muito obrigado por tudo. obrigado, Rosângela. Depois queremos saber os seus passos. Carmen, quer dizer alguma coisa?